A gente vai falar sobre coragem. Lívia, seja bem-vinda. A gente vai conversar hoje sobre coragem. Tem um monte de coisa aqui. Oi, Bel. Ah, obrigada. Que bom. Elogio de tá linda sempre é bom. Já vou começar a contar. A primeira aventura de coragem. Arthur, seja bem-vindo. Seja bem-vindo à varanda. Sempre tão gostoso quando você consegue estar aqui. Coragem de fazer faculdade de Química e me tornar comunicadora. Hoje não. Hoje não, mas esse é um bom assunto, é verdade. Tanta gente me pergunta isso, vou conversar. Prometo, vou pensar num tema que caiba poder falar sobre essa transformação. Acho que tem que ser transformação, né? Vou pensar. Hoje, oi William, sejam bem-vindos à varanda. Oi Maciel, tudo bom? Então, a gente vai conversar sobre coragem. Como sempre, de um dia para o outro, depois que eu decido o tema, eu fico pensando o que eu posso trazer para vocês, para a gente refletir junto sobre essa história da coragem. Quando a gente fala coragem, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi qual que será que era o oposto? Quando que a gente não tem coragem? Ou quando que você não teria coragem? Então, a gente sempre vai associar coragem a alguma coisa que também tem a percepção de que está difícil, né? Que aquilo não está muito fácil. Muitas definições vão dizer que a coragem não é não ter medo. É quando a gente supera os medos que tem. E eu talvez tenha uma característica talvez diferente ou engraçada. Muita gente não me acha medrosa, mas eu acho que eu sou. É que eu talvez não tenha os medos que são os mais comuns que as pessoas têm. Mas quando a gente faz uma coisa que pra gente é difícil, a gente tem que revisitar o porquê da insegurança. Quem estava aqui na live ontem viu que eu toquei violão, né? Domingo eu toquei violão ao vivo para vocês. Aquilo estava me deixando muito ansiosa. Eu fiquei com o coração batendo antes de tocar. Só que eu quis olhar para isso, e foi isso que me fez propor o tema de coragem, porque qual era o medo, né? Por que eu não faria isso? Será que era medo de avaliação? Será que era medo de exposição? Será que era medo de errar? Eu percebi que talvez fosse esse medo de errar. É muito possível alguém assistir e a pessoa olhar e falar: ah, essa nota não teve afinada, ou isso não aconteceu desse jeito ou daquele. Mas será que aí não sou eu que estou sendo muito cri-cri e muito Caxias e com a barra lá no alto? Então, sejam bem-vindos à varanda. Rosa, bem-vinda, Márcio, Dindinha, o pessoal que está entrando agora. Hoje a gente vai conversar sobre coragem. E eu estava dizendo para vocês que ontem tocar violão foi difícil, a receptividade de vocês foi linda, a quantidade de coraçãozinho que subiu. Então, agora que eu já fiz, é fácil olhar para trás e falar assim: nossa, que coragem! Quando a gente faz palestra TED, por exemplo, né, os discursos TED, a maior parte do nervoso das pessoas é porque aquilo é ao vivo. E no ao vivo, muita coisa pode acontecer que você vai ficar registrado para sempre, né? Essa é a percepção que a gente tem. Como se um erro que a gente tomasse, com uma coisa que não fosse exatamente o que a gente queria, ficasse lá para sempre. Mas, se a gente não faz, a gente também deixa de oferecer as energias que são as melhores para as pessoas. Então, o que eu queria tratar com vocês hoje... Oi, Elaine, oi, Gisele, oi, Yasmina, sejam bem-vindos à varanda. E o que eu queria tratar hoje é sobre o que faz com que a gente supere a coragem. Será que não era supere o medo? Não, é supere a coragem. Porque quando a gente pensa em coragem, ou a gente já está elogiando uma ação passada, ou a gente está, nesse momento que a gente pensa na coragem, olhando de fato para um medo ou para alguma sensação ansiosa e ruim. E nos dois casos, a gente precisa estar
consciente. É muito difícil lidar com uma situação quando a gente não tem consciência dela. A gente precisa dessa consciência. Então hoje eu vou mostrar para vocês um livro que eu gosto muito. Se eu pudesse sugerir um só para acompanhar vocês nessa época, seria esse aqui. Eu sou apaixonada pelo Sunim. Esse livro aqui, sei que vocês estão vendo espelhado, as coisas que você só vê quando desacelera, é maravilhoso. Super simples, tem um monte de imagem linda e é de um monge coreano. O nome dele é assim, Haemin Sunim. E as imagens são de uma delicadeza, tem muitas imagens, muito delicadas. Ele existe em e-book, ele existe, olha essa, vocês já sabem que eu amo cor. Esse livro traz muitas considerações interessantes. Como a gente está falando de coragem, o que eu queria tratar com vocês hoje é essa parte aqui, que é o seja amigo das suas emoções. Olha o que ele fala. Desde que eu me tornei ativo nas redes sociais, as pessoas sempre me enviam mensagens para pedir conselhos. O que mais querem saber é como lidar com as emoções negativas fortes, como a raiva, o ódio ou a inveja. A boa notícia é que quem levanta essa questão já tem meio caminho andado. O simples fato de perguntar indica que ele tem consciência suficiente para notar o estado negativo da mente e dos pensamentos, o que não é algo fácil de se fazer. A maior parte das pessoas sofre com essas sensações negativas sem nem perceber que está passando por elas. Então, como que a gente faz para ter mais coragem? A gente precisa olhar para as situações e para aquilo que a gente está vivendo com esse olhar de apreciação, de entender o que está acontecendo dentro da gente, mas olha, não é um entender racional, é quase como se fosse um entender energético. Então vamos lá, eu já vou explicar isso, eu já vou falar para vocês como é que isso funciona na minha compreensão. Primeira coisa importante, acredito que energia existe. Energia projeta. Energia é uma coisa que envolve a gente e ela muda, né? A gente sabe que muda de elétrica para movimento, quando a gente liga um ventilador na tomada. A gente sabe que muda do fogo para o calor que esquenta alguma coisa. Energia, por definição, se transforma. As nossas energias internas também se transformam. Um dos exemplos mais gostosos de que essa energia movimenta para um lado ou para o outro foi que quando os meus pais compraram um sítio que eles tiveram lá em Conservatório, eles ainda têm a casa lá, a loja, mas a gente não tem o sítio. E a minha irmã, a Kelly, casou-se nesse sítio e planejou casar debaixo de uma mangueira super bonita que tinha lá, mas que já estava bem velhinha, já quase não tinha folha, tinha uma aqui, tinha uma ali. Pois vocês sabem que depois do casamento, a mangueira voltou a florir e voltou à vida. Foi tanta energia boa ali embaixo que aquela mangueira rebrotou aos olhos de todo mundo que estava naquela situação. A mangueira está até hoje lá, super bem. E essa energia, se não foi energia, né? O que foi? Ela já recebia cuidado de muitas pessoas. Então, energia boa, todo mundo quer sentir. Mas quando a gente toma uma fechada no trânsito, ou quando alguma coisa acontece que a gente fica com raiva, isso não é uma qualidade de energia que o nosso corpo perceba como boa. Aí, adivinha o que ele tenta fazer? Não sentir. Ele tenta empurrar isso para baixo. A analogia que o Sunim desse livro, né, quem chegou depois, estou sugerindo que vocês, em algum momento, se tiverem oportunidade, e ele tem e-book também, vejam ou leiam as coisas que você só vê quando você desacelera.
E ele tem um exemplo interessante de quando você está sentindo energia assim, ele compara como se fosse lodo, limo, no fundo de um aquário. O que você quer é ficar com a água cristalina outra vez. Só que você fica tentando mexer com a água e empurrar isso para baixo, vocês sabem bem, né? Só vai turvar o raio da água cada vez mais. Então, a gente está conversando sobre coragem. A coragem, muitas vezes, é necessária. A gente só pensa na coragem quando a gente está se sentindo meio amedrontado, meio acuado. Neide Lúcia, que é uma professora queridíssima, mandou para mim, quando viu o tema, um videozinho pequenininho que mostra, né, as pessoas sempre indo para trás, as pessoas ficando tensas, véspera de uma apresentação. É a hora que você precisa reunir a sua coragem. Então, quando a gente tem coragem, olha, o MP entrou, bem-vindo a Moçambique, continente mãe aí, que delícia. Quando a gente precisa dessa história da coragem, é porque a gente acessou alguma coisa que está deixando a gente inseguro. Duas coisas diferentes podem estar acontecendo nessa hora. Essa insegurança, não ser insegurança em si, ela só é um aumento de energia que você percebe como insegurança ou, de fato, alguma coisa que você precisa avaliar se você tem condição de fazer ou não. Então vamos lá, vou separar. Primeiro, a sensação corporal ser aumentada. Quando a gente começa com a adrenalina rolando, e foi eu ontem antes de tocar violão, as pessoas antes de fazer uma apresentação ou alguma coisa antes de uma cirurgia, por que não? Sempre tem uma ansiedade. Essa ansiedade faz com que o nosso corpo responda colocando muita adrenalina para correr. Porque a gente precisa de adrenalina. O exemplo que eu sempre uso é que imaginem alguém que contrate um personal trainer para melhorar a sua capacidade aeróbica, só que a pessoa diz para o personal assim, eu não quero que meu coração acelere. Não vai funcionar, né? Porque o seu coração precisa acelerar para dar conta desse estímulo energético a mais, que é o que você vai precisar para enfrentar uma situação. Então, muita gente, quando sente o coração acelerar, sente essa vibração um pouco mais muscular, fica com medo e atribui isso à sensação de medo. Isso não é para mim porque eu estou me sentindo assim. Só que todo mundo é assim. Algumas pessoas se acostumam com essa sensação de adrenalina, se acostumam a vivenciar essa energia aumentada, olham para ela e não fico assustado, não acho que eu vou ter que parar porque o meu coração está acelerado demais. Eu compreendo que o meu coração está num momento diferente. Ou seja, eu não tenho um medo de fato. Eu não tenho alguma coisa que eu esteja assustado. Eu me assustei foi com a sensação. Então, o que eu vou sugerir? Eu vou sugerir a única coisa que eu vejo funcionar para lidar com essas emoções que são um pouco mais densas e que circulam a gente. Olá, o pessoal do ciclo orgânico tá aí. Que delícia, gente. Não sei se é o Lucas, deve ser, Tamires. Então, o que a gente está conversando é uma coragem de fazer, né? Uma coragem de seguir, uma coragem de mudar, uma coragem. Essa coragem precisa, se a gente quer ganhar ela cada vez mais, de uma consciência maior do que está acontecendo dentro da gente. Que foi a proposta do Sulim. Mas não é uma consciência mental. Sabe qual é a sugestão? A sugestão é você não nomear a sensação. Não chama de medo, de raiva, de ansiedade. Não rotula. Porque a energia vai mudar. Energia é feita para mudar. O que não muda e fica estático é o rótulo. É o julgamento que às vezes a gente faz de uma situação. Vocês já pensaram nisso? Nossa, isso muda a vida. Monte de declaração ao ciclo orgânico aqui. Isso, eles são demais mesmo. Então, a gente fica às vezes querendo ser o que a gente não é e experimentando coisas que poderiam ser legais, poderiam ser boas, poderiam ser vividas como aventura, dado que você está com um pouco mais de adrenalina, tá? Então, primeira coisa importante desse papo,
A única chance de lidar um pouco melhor quando a gente está com umas energias um pouco densas é você perceber. Se você nem perceber, fica mais difícil. Segunda parte é que, se perceber, não nomeia. Não nomeia. Fica lá só olhando aquela energia e quando você ficar fera mesmo, você vai conseguir ver a tal da energia se transformar. Se transformar mesmo. Você pode ter ficado irritado com alguma coisa, no dia seguinte você nem lembra dela. Então não era uma irritação tão grande assim. Claro que alguns momentos são grandes, né? Essa época que está acontecendo agora é grande, se a gente vai se lembrar dela depois. Se você vai se lembrar, é porque tem muita coisa envolvida aí. Mas a coragem é conseguir fazer esse exercício de observação. É conseguir se observar, porque ninguém vai poder fazer isso para você. Muita gente nessa hora acha que vai pelo caminho de meditação, e é outra coisa que eu não gosto tanto assim de nomear, só pela quantidade de gente que também já tem impressão um pouco errada sobre essa história. É prestar atenção, é só isso, é prestar atenção. Atenção em quê? Nas diversas energias que circulam pela gente. Tem um sábio aqui desse livro, que eu não vou saber repetir o nome, que diz que não existe ser humano que tenha sido só criticado ao longo da vida ou só elogiado ao longo da vida. É verdade, não tem. As duas coisas vão acontecer. Estava pensando no exemplo de alguns alunos, né? Como eu dou aula de comunicação, de técnica de apresentação, é natural aquela frase que sempre vem: é um medo pior do que morrer, ter que fazer uma apresentação. Então, em parte, é falta de habilidade com essa sensação aumentada que a gente fica quando a gente está falando em público. Em parte, é talvez um pouco de falta de técnica, que quando você ganha, você passa a conseguir fazer isso melhor. O negócio é que a gente precisa se observar. Eu tenho uma história bem gostosa com uma turma, e uma coisa que foi difícil para mim, mas eu fiz e valorizo ter feito, que nem tocar violão ontem. Foi difícil, mas eu gostei de ter feito. Então, a turma sabia que eu praticava meditação e me pediu para fazer, no início da aula, uma condução de uma meditação. Eu não sou professora disso. Então, dentro do próprio ambiente de sala de aula, gente, eu fiquei com um medão, porque vai que alguém se estressasse, vai que alguém não gostasse, vai que aquilo acabasse deixando as pessoas ansiosas. Olha, foi uma situação que eu nunca vou esquecer na minha vida. De uma semana para outra, que foi quando eles pediram, me preparei, disse que ia explicar para eles depois se eu topasse, já não ia ser na próxima aula, mas a gente ia combinar. E aí acabou, o que eu combinei com eles? Eu combinei que ia ser bem no iniciozinho da aula, por 5 minutos só, que eu ia colocar um cartaz na sala e que quem chegasse e visse o cartaz, por favor, esperasse do lado de fora da sala, que eu iria para fora de sala buscá-los, mas que não era obrigatório, ninguém precisava ir, para ninguém se sentir obrigado. Então, foi uma delícia. Foi um período muito gostoso que aumentou muito a sensação de proximidade com essa turma. As dúvidas que eles tinham, eu sanei do jeito que eu sei, né? Porque meditação não é para parar de pensar, como muita gente acha. A cabeça é tipo um pensador pago para isso, entendeu? É como pedir para parar de respirar. A cabeça não vai parar de pensar. O que está se sugerindo é que você tenha um pouco mais de atenção ao que ela está pensando. E isso muda tudo. Eu, por exemplo, curto meditar fazendo alguma coisa, né? Tentando fazer com muita atenção. Tem muitas possibilidades diferentes. Mas aquele medão, aquela minha ansiedade, na verdade foi usada para o bem, né? Eu passei a semana me preparando para dar aqueles 5 minutinhos. Ah, você estava lá, Ana, que bom! Então, eram momentos gostosos que acabaram acontecendo e se perpetuando. Eu ficava na dúvida se ia começar a chegar mais atrasado muita gente, mas não foi isso que aconteceu. Eles achavam que o foco para as aulas melhorava. Algumas pessoas morriam de dó de não conseguir chegar a tempo, ficavam, poxa, hoje eu não cheguei, porque não dava para interromper no meio. Então, esse prestar atenção é absolutamente disponível para todo mundo. Não é um esforço gigantesco.
É aquela hora que você pode parar e pensar como você está se sentindo. E se alguma hora você achar que está difícil, não nomeia. Não nomeia. Tenta prestar atenção na energia crua, só na qualidade da energia que você está sentindo, só isso. Tá onde no corpo? Minha respiração tá acelerada ou tá devagar? E só espera. Só espera só um pouquinho. O quanto você conseguir esperar só prestando atenção na energia. Vocês vão ver, se fizerem isso, como a coragem brota. Porque coragem, muitas pessoas do âmbito da meditação já escutaram essa analogia, é coragem, né? É a ação do coração. É quando o coração não é nem respeita, não é nem valoriza, transparece o sol que mora dentro dele. Nós estamos em plena época de Páscoa, tem muita gente celebrando a possibilidade e o advento do coração assumir a sua característica solar e disseminar esse amor potencializado por várias esferas importantes do universo. Olha só que jeito lindo de pensar em coragem, né? Então, o evento de coragem que eu trouxe para mostrar é o meu cabelítio. Vocês repararam que eu cortei o cabelo? Na verdade, o marido cortou o meu cabelo. Tinha que fazer alguma experimentação de alguma coisa que não tivesse coragem. Então, tinha medo de um monte de lado diferente, né? Ele estava apavorado. Falei, olha só, vamos lá. Se ficar estranho, você não vai poder reclamar que meu corte de cabelo está estranho. E no fundo, a gente se divertiu. Que bom que você gostou, Rê. Então, quando a gente corta o cabelo, a gente muda tudo, né? Mas eu queria cortar, porque eu prefiro ele menorzinho assim agora. E ele teve coragem, cortou no melhor que pôde e ficou bonito o negócio aqui, eu gostei. E eu, nesse processo, estava prestando muita atenção nas qualidades das energias que eu estava sentindo, para poder contar para vocês aqui. A Carolina reparou, obrigada! Viu? Agora eu tenho um cabeleireiro particular. Então, eu não vou ficar molando para um lado e para o outro, mas tá ótimo. E a experimentação foi super divertida. A Ana falou, eu quero fazer desse jeito ou daquele jeito. A Kiara deu opinião, um monte de gente envolvida nesse processo, que foi uma coisa muito gostosa de fazer. Então, o que a gente precisa na vida para ter mais coragem? Imagine que fosse aquele aluno que sabe falar bem, que tem de tudo, que estudou tudo. Mas ele está inseguro porque a apresentação é em inglês. Só vai, surfa a onda e a adrenalina. Se prepara o dobro e o triplo. Anota a palavrinha-chave para ficar na sua frente. Pode ser aquele professor que ama a sala de aula, que adora dar aula, mas agora tem que ser assim, né? Online. Tá morrendo de medo. Tá faltando coragem. Porque eu não conheço a tecnologia. Porque pode ser que a conexão caia. Pode ser. E a gente vai ter que aprender a lidar com essa qualidade de energia. Mas coragem é a ação do coração. Tá tudo bem se você ficar triste. Tá tudo bem se você ficar ansioso. Tá tudo bem se você ficar qualquer coisa dessas que tenham esses nomes. O que precisa é você olhar para você e ver como é que essa situação estava internamente. É verdade, Lívia, foi sua situação de monografia, mas várias outras pessoas, pelo menos umas 3 ou 4,
me escreveram de ontem para hoje falando das suas próprias ansiedades e inseguranças. Então, como sempre, vamos mostrar também umas plantinhas, e as plantinhas que eu escolhi para trazer para vocês hoje são plantas diferentes na sua própria natureza. A primeira que eu quero trazer é essa aqui, que olha só como brotou cada coisa para um lado, respeitando a sua própria característica. Ó, eu acho ela lindíssima. Já reconheceram? Sabem o que é? E olha que ela tem uns espinhozinhos aqui na ponta. Estamos diante de babosa, aloe vera para alguns. Aqui tem um gel maravilhoso, hidratante, passa na pele, passa no cabelo. Se ela estiver na terra, ela fica grossa beça. Faz um benefício danado. Imagina se você não valorizasse a aloe por causa do aspecto dos espinhos ou da transparência. Imagina se ela resolvesse que ela ia ser uma jabuticabeira. Não vai rolar. É a característica dela. E parte do que a gente precisa, quando a gente entra nesse processo de prestar atenção, é prestar atenção o que não está fazendo. Será que o coração tem esse desejo de agir? Eu posso dizer para vocês que eu ando no processo de escrever, eu já prometi tantas vezes para os alunos que os meus livros estavam chegando, eu juro que eu estou envolvida neles agora. Mas eu ainda estou tendo que olhar para os medos, para as situações de será o que está acontecendo? E revendo isso o tempo inteiro. Faz parte. A gente precisa de um tiquinho de generosidade com a gente. Falando em generosidade, Maria Chadi está aqui e ela me deu um presente no Dia dos Professores. Eu adoro ganhar presente, claro, mas no Dia dos Professores dá aquela sensação tão gostosa. E a Maria me presenteou no último Dia dos Professores. Olha como elas estão lindas. Ó, olha que delícia. Tem até uma florzinha que se jogou por cima aqui, porque ela fica justamente embaixo do gerânio. Ó, que lindo. Esse aqui é corajoso, de verdade, né? É qualquer terra, é qualquer condição de luminosidade. Pois é, tá giga. Então, quando a gente pensa nisso, a gente precisa se ajustar. Então, a minha sugestão para vocês, porque a gente já sabe que isso aqui tá quase acabando, passa rápido. Então, a minha sugestão para vocês, primeiro, lembrem-se, as emoções são como cores na nossa cartela. Todas elas cabem, todas elas vão acontecer. A gente vai melhor quando a gente consegue prestar atenção em que energia está acontecendo dentro da gente. Emoção é sempre um pacote de reação, que é baseado em alguma sensação. Então, quando essa sensação acontece, ela deflagra lá o pacote emocional. A nossa cabeça já fica logo tentando dar nome, fazer um monte de julgamento com a situação. Tenta não fazer. Tenta só prestar atenção na emoção. Dá para sua cabeça essa tarefa de só prestar atenção na qualidade do que você está sentindo, sem nomear. Por quê? Porque a gente já sabe que a mente e o coração ficam lá na disputa eterna, né? E se a gente não tomar cuidado, a mente ganha de lavada. Mas coragem é coragem, é a ação do coração. Se você perceber a qualidade da emoção, só chama ela. Fica aí, tudo bem. Eu consigo ficar com você. Última coisa que eu trouxe para mostrar são as minhas latinhas de chá. Eu tenho, vocês já sabem que eu gosto de cor, né? Eu tenho um monte de latinha de chá das cores mais variadas. Não acabou ainda. Tcharam! O que eu faço? Eu já deixo preparado os meus, ó, eu já deixo preparado os meus chazinhos
nas mais diversas cores. Deixa eu ver se eu consigo mostrar todos juntos. Haha, consegui. Nas mais diversas cores, porque quando eu identifico a tal da emoção, eu fico assim, hoje eu estou precisando de uma camomila. Hoje quem vai entrar em ação é calêndula. Não, um pouquinho de romã. Aí me divirto e penso assim, sou gente. Tenho esse monte de emoção e preciso, como qualquer um, respirar. Prestar atenção no que o meu coração está trazendo de energia e isso tentar disseminar. Então, uma ótima semana para todo mundo. Um beijo enorme no coração de vocês. Que o coração de vocês essa semana seja solar. Que ele irradie muita beleza, que ele irradie muitas coisas boas e que ele tenha a generosidade de acolher todas as outras sensações também, sem nomear. Não nomeia. E chamem as pessoas pra cá, chamem as pessoas pra varanda. Eu tô toda feliz que eu criei uma playlist, tô aprendendo no YouTube, com todos os episódios do Empatia na Varanda anteriores e coloquei na bio. Então na bio aí do Instagram, lá em cima, tá bonitinho o link, é só clicar que vocês vão parar direto lá onde estão todos os episódios. Vejo vocês amanhã, 13h, e vocês adivinharam, aquelas fotos mais fofas do mundo que estavam lá são do Léo. 3 aninhos, estreia mundial como fotógrafo, porque a Dinda ficou absolutamente apaixonada pelas fotos. Um beijo